Trabalhar no turno da noite em um pequeno shopping sempre foi uma experiência estranha. Como faxineiro, me acostumei com a solidão que envolvia o lugar após o horário de funcionamento. O silêncio e o som dos meus passos nos pisos polidos eram meus únicos companheiros durante essas noites tardias. Em uma noite em particular, o ambiente parecia mais perturbador enquanto eu explorava o shopping. O vazio estava mais evidente. As lojas, que durante o dia eram movimentadas e cheias de vida, agora estavam vazias, com as vitrines parecendo olhos vazios encarando nada. Embora fosse um trabalho solitário, ele pagava minhas contas e eu já estava acostumado com a solidão. Então, no meio do shopping, perto da fonte que nunca parava de funcionar, comecei a ouvir murmúrios suaves de conversas, como se pessoas estivessem conversando em voz baixa por perto. Parei, com arrepios na pele. O shopping estava deserto. Pensei que talvez estivesse ouvindo vozes de fora, mas as portas de vidro estavam trancadas. Tentei escutar, mas não conseguia entender as palavras. Era como se as paredes do shopping guardassem os sons de conversas passadas, vozes que não queriam se calar, presas em algum ciclo estranho. Assustado, continuei minha ronda, esperando fugir dos sons estranhos. No entanto, quando passei pela loja de eletrônicos, as vozes ficaram mais nítidas, como se fosse uma multidão de segredos sussurrados. A conversa parecia estar acontecendo em todo lugar ao mesmo tempo, criando um som confuso. O desespero tomou conta de mim quando deixei a loja para trás, abandonando meu carrinho e esfregão. Enquanto fugia, notei algo ainda mais assustador: várias TVs que estavam desligadas quando cheguei estavam agora ligadas, com telas piscando estática. Fiquei com a sensação de estar preso em um pesadelo. Eu sabia que precisava de ajuda, então liguei imediatamente para Mark, o segurança, e expliquei a situação. Fomos juntos para a sala de monitoramento, na esperança de que as câmeras pudessem dar algum esclarecimento. Mas, para nossa surpresa, as telas não mostravam nada fora do comum. O shopping parecia vazio, sem sinais das conversas estranhas e da atividade que eu tinha visto. Frustração e confusão tomaram conta de Mark enquanto ele olhava as imagens. Finalmente, ele voltou para suas rondas, incapaz de explicar os eventos bizarros. Fiquei sozinho, com uma sensação de inquietação enquanto recolhia minhas coisas para ir embora. Não conseguia me livrar do sentimento de que algo inexplicável estava acontecendo dentro daquele lugar. Trabalhar como segurança na universidade durante o turno da noite parecia uma boa ideia no começo. Eu havia ouvido histórias sobre o campus à noite, que tinha uma beleza diferente. No entanto, naquela noite, descobri que essa beleza podia esconder algo sinistro. Quando cheguei para o meu turno, o campus estava deserto. Os gramados amplos e os prédios altos, cheios de vida durante o dia, agora estavam envoltos em um silêncio pesado. Minha única companhia era o zumbido suave das luzes no teto e o som distante da cidade. O turno começou tranquilo. Fiz minha ronda, checando portas e garantindo a segurança. Mas, à medida que as horas passavam, uma sensação de inquietação se apossou de mim. Não era o medo do escuro ou de um lugar desconhecido, era a sensação de que algo estava errado, algo que eu não conseguia entender. Por volta da meia-noite, recebi um chamado no rádio. Era Cal, o trabalhador de manutenção do campus. Ele notou uma luz piscando no porão da biblioteca antiga e pediu que eu verificasse. A biblioteca era um dos prédios mais antigos, com uma arquitetura impressionante. Seu porão era um labirinto de salas de armazenamento e arquivos empoeirados, sempre me deixando desconfortável. Mesmo assim, não pude recusar um pedido de ajuda. A entrada do porão era por uma porta pesada no final de um corredor comprido. Conforme descia as escadas, a luz piscante ficava mais evidente. O porão estava cheio de prateleiras com livros antigos empoeirados e artefatos esquecidos. A luz piscante me levou a uma mesa com uma lâmpada a óleo antiga. Ao me aproximar da mesa, vi um livro aberto ao lado da lâmpada. Era um livro antigo,
com páginas amareladas cobertas por símbolos estranhos e desenhos bizarros. Eu não conseguia ler o texto, mas os desenhos eram perturbadores, mostrando criaturas grotescas e cenas aterrorizantes. Uma voz suave e sussurrante encheu o ar, e o medo tomou conta de mim. Percebi que estava sozinho no porão escuro e antigo, segurando um livro repleto de horrores insondáveis. Tentei sair, mas a porta no topo das escadas se fechou com força, e entrei em pânico. Tentei de tudo para abrir a porta, mas ela não cedia. A voz sussurrante ficou mais alta e insistente, como se implorasse, mas eu não conseguia entender as palavras. A porta permaneceu fechada, e, quando achei que estava perdido, ouvi passos se aproximando do outro lado da porta. Ela se abriu lentamente, revelando Cal, com o rosto pálido e aterrorizado. Sem dizer uma palavra, ele me puxou para fora do porão, e fechamos a porta. Cal explicou que voltou para checar o que estava acontecendo depois que não respondia ao rádio. Ele encontrou a porta trancada por fora e a forçou aberta a tempo. À medida que nos afastávamos da biblioteca, minha mente estava cheia de perguntas sobre o que havia visto e sentido naquele porão. Nunca mais voltei à biblioteca e logo depois daquela noite, deixei o emprego como segurança na universidade. A noite me mostrou que há mistérios no mundo que é melhor deixar intocados. Trabalhar sozinho em um posto de gasolina à noite pode ser uma experiência assustadora, e eu posso confirmar isso em primeira mão. Isso aconteceu alguns anos atrás durante um outono particularmente frio em uma pequena cidade, onde eu estava tendo dificuldades para chegar ao final do mês. Eu aceitei um emprego noturno em um posto de gasolina isolado à beira da estrada e, sem saber, isso se tornaria a fonte da minha experiência mais inquietante. O posto ficava isolado, cercado por uma densa floresta, longe de qualquer outra forma de civilização. Sua placa enferrujada, que piscava fracamente, dificilmente indicava sua presença para os viajantes que passavam. Na minha primeira noite, me lembro da sensação de um silêncio sinistro que envolvia o local quando estacionei no estacionamento. Ao sair do carro, não pude evitar tremer, mesmo usando meu casaco mais grosso. O único som era o zumbido suave das luzes fluorescentes e o ocasional farfalhar das folhas ao vento. Meu turno começou às 22 horas, e eu tinha horas pela frente sem companhia além dos meus próprios pensamentos. As primeiras horas passaram sem incidentes. Ajudei alguns viajantes cansados que pararam para abastecer e comprar lanches. A monotonia da noite era quebrada apenas pelo ocasional rugido distante de um caminhão passando na estrada. Por volta das 2 horas da manhã, as coisas começaram a ficar estranhas. Uma caminhonete entrou no posto. Um homem de meia idade, com cabelos desarrumados e um olhar selvagem nos olhos, saiu do veículo segurando um maço de dinheiro em uma das mãos. Era claro que ele estava agitado. Ele se apressou até o balcão, praticamente jogando o dinheiro para mim e exigindo que eu abastecesse imediatamente. Eu podia ver o medo em seus olhos e fiz o que ele pediu sem questionar. Enquanto eu abastecia o veículo, eu dava olhadas para ele através da janela. Ele parecia estar falando sozinho e olhando frequentemente pelo retrovisor. Não conseguia afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Foi somente quando ele partiu apressadamente, sem esperar pelo troco, que percebi a gravidade da situação. Pouco depois da partida do homem, ouvi sirenes ao longe, ficando mais altas a cada momento que passava. Meu coração acelerou à medida que as luzes piscantes de carros de polícia se aproximavam do posto de gasolina. Os policiais me questionaram sobre o homem que havia acabado de partir, e relatei o encontro bizarro. Um deles transmitiu pelo rádio e, após um silêncio tenso, explicou que o homem que eu havia atendido era suspeito de um assalto à mão armada a quilômetros dali. Acreditavam que ele havia se refugiado na floresta ao redor do posto de gasolina. Os policiais me instruíram a trancar as portas e permanecer dentro enquanto faziam buscas na área. O posto de gasolina parecia uma fortaleza, mas também uma prisão que me mantinha com meus próprios pensamentos.
Horas se passaram, e a floresta do lado de fora ficou mais escura e assustadora. Os policiais eventualmente retornaram sem sucesso em sua busca. Eles me garantiram que continuariam patrulhando a região e pediram que eu os chamasse se algo incomum acontecesse. O restante da noite arrastou-se, com cada minuto parecendo uma eternidade. Mantive as luzes acesas, olhando pela janela para a escuridão do lado de fora. Cada carro que parava fazia meu coração disparar, com o medo de que o suspeito pudesse retornar. No entanto, eram apenas clientes comuns, alheios aos eventos bizarros que haviam ocorrido anteriormente. À medida que o amanhecer chegava e meu turno chegava ao fim, entreguei as chaves ao caixa da manhã. O posto de gasolina estava banhado na suave luz da manhã e não parecia mais um lugar de terror. No entanto, a memória daquela noite ainda me assombra, um lembrete arrepiante de que o medo pode se esconder nos cantos mais escuros da noite.